Jeremias 43, vamos fazer os primeiros versículos, primeiros 10, né? Jeremias 43 possui, deixa eu ver, poucos versículos, 13 versículos. 13 versículos, Jeremias 43. Vamos fazer em um vídeo só, ok? Vamos lá. Primeiro versículo, quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, primeiro versículo de Jeremias 43 fala assim: E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito, não te enviou a dizer, não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. O quarto versículo agora. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor. Para ficarem na terra de Judá. O quinto versículo agora. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. O sexto versículo agora. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às meninas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra, esse é o sétimo versículo, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. O oitavo versículo agora. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo, nono versículo agora, toma a tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. Décimo versículo agora. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu troco, ou melhor,
e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas. O 11º fala assim: e virá e ferirá a terra do Egito. Quem para onde, ou melhor, o primeiro versículo de novo, vamos lá. E verá e ferirá a terra do Egito. Quem para o norte, e quem para o cativeiro, para o cativeiro, e quem para a espada, para a espada. O 12º agora. E lançarei fogo a casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativeiros, ou melhor, cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. 13º, então, e último versículo desse capítulo 43 de Jeremias. Fala assim: e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Logo venho com mais capítulos, né? O 44º de Jeremias, e logo chego aos evangelhos, onde falarei mais, né, a respeito da verdade e a vida que é Jesus, a respeito do erro do templo, né, que já falei aqui e em vários vídeos, né, falando também do erro da ceia, que foi a última que Jesus fez, e explicou com o material, né, explicou o espiritual, usou o pão, usou a água e o vinho. E as pessoas falam de Tomé, né, que Tomé precisava ver para crer, mas na verdade todo ser humano é assim, aqueles que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo. Jesus falou: da carne nada se aproveita, apenas o Espírito. Mas as pessoas precisam ver algo físico para acreditar no espiritual. Isso é errado, né? O templo somos nós, o templo era Jesus, a pedra angular, né, que rejeitaram, os construtores rejeitaram e preferiram o físico, o templo físico. E também, como falei, né, Jesus usava o pão, que é a palavra, para devorar a palavra, comer o pão, comer os ensinamentos, ler a palavra, e não tem a ver com comer pão, ok? E o vinho é seu sangue, né, representa seu sangue. A água da vida, ele falou para a mulher no poço, a mulher samaritana, que se bebesse daquela água, da água que ele desse, jamais sentiria sede. Então, está tudo na palavra, foi uma má interpretação e se tornou algo que, uma heresia, né? Se tornou uma heresia. Então, há várias heresias no sistema religioso. Saia dele se você realmente ama Jesus e acredita no que ele fez. Se você estiver lá, você está negando Jesus, na verdade, né? Essa aqui é a verdade. Se você estiver no sistema religioso, você está negando Jesus. Com todos os procedimentos que eles usam, desde cobrança de dízimo, que não existe, né? Já falei aqui que o dízimo era para os levitas apenas, e dado apenas pelos filhos de Abraão. Isso acabou há muito tempo. Então, é uma heresia cobrar dízimo, e eles ainda falam que se você não der, você está roubando a Deus, quando na verdade eles estão no inferno. Esses lobos vão pagar muito caro por enganar as ovelhas de Jesus, as ovelhas de Deus, do aprisco que Jesus falou que importava a ele. Não era do seu aprisco, mas importava a ele. Os gentios, né? Somos nós que não somos judeus. Então essas são as verdades.
queira acreditar ou não, né? Aquele que está vendo esse vídeo, eu também fiquei espantado a respeito do templo, que não era para existir, que Davi entendeu errado. Mas lendo a palavra, você começa a ver a verdade. O Espírito começa a revelar para você. A gente recebe perseguição? Recebe. Há pessoas que não têm coragem de te enfrentar ou te agredir, daí mandam os filhos. Ontem aconteceu isso. Andando eu na rua, vindo da casa do meu filho, 2 moleques tentaram me atropelar de bicicleta e começaram a provocar. E levaram sorte de eu não conseguir pegar nenhum deles. Se eu botar a mão, eu vou levar até o pai. Daí eu vou saber se o pai é do demônio ou se ele não sabia a índole do filho. Canalha, né? Já desde moleque, aprendendo a ser canalha, safado. Então é isso que vai acontecer. Você que está aí, se estiver me ouvindo aí, vai saber que é o teu filho. Você vai acabar sabendo que é teu filho que tentou me agredir, tentou atropelar. Se eu botar a mão, eu vou levar primeiro até a polícia. Você vai passar a maior vergonha, né? E se você já for da raça de víbora, criminoso, aí você vai ter mais um aliadozinho, filho teu das trevas, né? Filho do diabo. Então já está sabendo, né? Vai chegar no teu ouvido isso aí, né? Se você quiser ter a satisfação com um homem de verdade, ao invés de mandar teu filho, o endereço meu está aí, todo mundo sabe onde é. Mas se você quiser, a gente pode conversar, do jeito que você quiser. Então, aqueles que são filhos de Deus, fica essa palavra. Logo eu volto com Jeremias 44, aliás. Fiz o 43, farei o 44. Então, vocês não podem, vocês que já foram convencidos pelo Espírito Santo, não podem ter medo, vergonha de Jesus, né? Nem medo de falar a verdade. Levar a verdade sem ter medo do homem, do que o homem possa fazer. Você tem que temer a Deus, que pode, além de tirar sua vida, lançar você no inferno. Então, tema a perda da vida espiritual. Dessa vida aqui não tema, não. Essa vida aqui, os apóstolos morreram de maneira horrível, né? Por seguir a Jesus. E você não deve ter medo, pois a vida eterna, já se fala, né? Vida eterna. Essa aqui é passageira. Essa aqui é, se você durar 100 anos, você está... É muito ainda, né? Então, a Bíblia mesmo fala, a maior parte da velhice é fadiga, né? Então, aqui é só uma passagem. A vida eterna, né? O que é a vida eterna? A vida eterna, eternidade não é tempo sem fim, é tempo nenhum. Então, você vai viver um agora permanente. Um presente, momento presente permanente. Não existe passado, não existe futuro, nem aqui existe, né? Aqui é apenas o tempo cronológico que o ser humano inventou, mas o tempo kairos, tempo de Deus, não existe, né? O tempo cronológico não existe, só existe o kairos, que é o tempo de Deus, que é o agora eterno. E esse agora eterno será vivido pelos filhos de Deus, e o joio será separado do trigo. Somente o trigo, que é representado, né? Os filhos de Deus, a igreja de Cristo, né? Tá ok? Então o mal, ele dura um certo tempo, depois ele vai embora. Ele se dissipa, né? Jesus dissipa tudo. E permanece só o amor. Só o amor perdurará. Isso está nas cartas de Paulo. Logo eu vou chegar lá, a gente vai conversar sobre esses assuntos. E sem temer ao homem, principalmente aqueles canalhas que tentam parar a obra de Deus. Esses já estão no inferno. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.